Salve a todos! Que a força das matas nos abençoe hoje. Vamos abrir aquela roda de conversa boa, né? Daquelas que aquecem o coração, clareiam a mente. Sabe como é? Hoje o nosso papo é sobre uma linha, olha, fundamental na nossa Umbanda. Uma força que pulsa forte em cada terreiro. A linha dos caboclos. Como diz aquele ditado antigo, né? A Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Exatamente. É uma ótima oportunidade para a gente conversar, aprofundar um pouco nesse universo tão rico, né? E entender melhor quem são essas entidades maravilhosas, qual é essa ligação tão profunda deles com o Pai Oxóssi e também por que eles são tão essenciais, tão importantes na nossa caminhada espiritual. A gente vai se basear aqui nos estudos bem sérios mesmo do Colegiado de Estudos da Umbanda, o seu, e claro, na sabedoria de mestres como Rubens Saraceni e, óbvio, sem esquecer da vivência prática dos terreiros, né? Que é ali onde a magia realmente acontece no dia a dia. Então tá. Nossa missão aqui hoje é tentar clarear um pouco esse mistério todo, que é fascinante. Quem são, afinal, esses caboclos? De onde vem tanta força? Tanta sabedoria ancestral assim? Como é que eles atuam de verdade nas nossas vidas, nos trabalhos espirituais? Então, pega o seu café, ajeita aí na cadeira que a prosa hoje promete ser daquelas que alimentam a alma. O que é caboclo? Bom, para a gente começar a entender essa força toda do caboclo, é impossível não falar primeiro de Pai Oxóssi, certo? O grande caçador, o senhor das matas. Ele é o patrono dessa linha de trabalho. Eu lembro sempre daquela oração bonita que diz: Senhor das matas e da vida silvestre, neste momento, Pai, sou sua flecha. Eu acho que isso já diz assim muita coisa sobre buscar conhecimento, buscar o sustento, né? A força para seguir na caçada da vida. Perfeitamente colocado. O Oxóssi, se a gente for olhar lá na mitologia iorubá, ele é filho de Oxalá e Emanjá. E o nome dele já carrega um sentido forte, né? Guardião popular. Ele é o famoso Otokan Sosso, aquele guerreiro de uma flecha só. Mas, olha, uma flecha certeira que nunca erra o alvo. Ele representa o orixá do conhecimento, sabe? Da expansão da consciência, daquela busca que não para por aprender. E na visão da Umbanda Sagrada, como o Saraceni nos ensina, o Oxóssi rege o trono divino da sabedoria. E atua, assim, muito intensamente no reino vegetal, despertando na gente essa sede de saber, sabe? De querer ir além do óbvio. E essa regência da mata, ela não é só dele, né? Eu lembro de ter lido alguma coisa sobre uma trindade da mata, com Oxóssi, Obá e Ossain. Como é que funciona essa dinâmica? Não basta só ter o conhecimento de Oxóssi, então? Ótima observação. Não basta só o conhecimento bruto, digamos assim. Ele precisa de mais. Essa trindade é fundamental. Oxóssi é a apófica ativa, a inteligência pura, a flecha que vai direto no ponto do conhecimento. Certo. Mas aí entra Obá, a orixá guerreira, ligada à terra firme, que traz o quê? A estrutura, a disciplina, a concentração, a capacidade de organizar esse conhecimento todo, de dar um foco para ele, para que ele possa se transformar em sabedoria prática, sabe? Aquilo que a gente aplica no dia a dia. E aí vem Ossan, o grande sacerdote da floresta. Ele entra com o mistério, com o segredo das folhas, o poder de cura que está na natureza, aquele conhecimento ancestral que não está nos livros, né? Juntos, eles ensinam uma lição muito poderosa. A sabedoria de verdade precisa da busca direcionada, que é o Oxóssi, do foco e da organização, que é o Bá, e do respeito profundo pelo mistério e pelo poder de cura da natureza, que é o Ossan. É tipo o saber fazer e o saber sentir. Entende? Okeyaru Oxóssi, Obaxiré, Iué o Ossain. Nossa, que força conjunta. Então quer dizer, mais do que ficar decorando lista de característica, o importante é a gente entender essa essência toda, né? O Ofá, o arco e flecha, simboliza essa busca certeira pelo conhecimento. A cor verde que a gente associa tanto a ele lembra da cura, do saber que vem das matas. A quinta-feira se torna um dia bom para a gente se conectar com essa energia de aprendizado, de expansão. É mais ou menos isso. Exatamente, é entender o simbolismo como uma ferramenta mesmo, de conexão.
O Ofá é o foco no objetivo, né? A busca pelo essencial. O verde é a vitalidade da natureza, a cura, o conhecimento que brota. A quinta-feira é um marco na semana para essa sintonia. E as oferendas com milho, coco, as frutas, não são só alimentos, entende? Representam a fartura que o conhecimento bem aplicado pode trazer para a gente. É o respeito pelo ciclo da natureza e a saudação Okearo é um chamado, um reconhecimento dessa força expansora e sábia que habita em nós e na natureza ao redor. É menos sobre a lista em si e mais sobre a vibração que cada elemento desse carrega. Faz sentido. Nossa, faz muito mais sentido assim. Agora sim, vamos mergulhar de vez nos caboclos. Quando a gente fala caboclo na Umbanda, o que isso realmente significa? É só o espírito de um indígena que viveu aqui no Brasil? Ou tem mais coisa aí? Com um propósito bem definido. E é também um grau espiritual que certos espíritos alcançam, né? São entidades que trabalham primordialmente na vibração que irradia de Pai Oxóssi, o orixá do conhecimento. O mestre Saraceni esclarece algo que eu acho fascinante. Os caboclos atuam como um elo, sabe? Um elo importantíssimo entre o médium e as esferas mais altas dos orixás. E o mais interessante é que, por trás daquela roupagem fluídica, daquela forma plasmada de índio, podem estar espíritos das mais variadas origens. Grandes sacerdotes de civilizações antigas, sábios, filósofos, professores, cientistas, magos de diferentes culturas e épocas, que escolheram essa apresentação para trabalhar na caridade dentro da Umbanda. Opa, peraí. Então, aqui está um ponto crucial. O espírito que se manifesta como caboclo não necessariamente foi um indígena na sua última vida, ou mesmo em alguma vida específica. O arquétipo é mais forte que a biografia, podemos dizer assim. Aos povos originários, não só do Brasil, mas do planeta todo. Isso se deve à ligação visceral, sabe? Ao respeito profundo que esses povos sempre demonstraram pela natureza, pela Mãe Terra, e também pela estrutura moral deles, muitas vezes elevada, pela simplicidade no viver, pelo forte senso de comunidade, de fraternidade. Saraceni explica um projeto da espiritualidade maior que foi idealizado há séculos, reunir espíritos de diversas culturas, religiões, origens, que já tivessem atingido um certo grau moral e de conhecimento dos mistérios divinos, sabe? Para um trabalho espiritual de alcance universal, focado no auxílio mútuo e na evolução de todos nós. E a Umbanda, que nasceu no Brasil, essa terra que foi destinada a ser esse caldeirão cultural todo, foi o veículo escolhido para essa missão de amor e caridade. Assim, as primeiras linhas de trabalho que se estruturaram homenagearam justamente os pilares da nossa formação enquanto povo. Os caboclos, representando os nativos, e os pretos velhos, representando os povos africanos. Portanto, a patente espiritual de caboclo não vem de uma encarnação específica como índio, mas sim do grau de evolução que aquele espírito alcançou. Geralmente, eles são classificados da 4ª faixa vibratória positiva para cima e principalmente desse profundo senso de fraternidade e de serviço à criação. Nossa, isso é de uma beleza, de uma inteligência espiritual imensa. A simplicidade da forma escondendo uma complexidade e uma universalidade gigantescas. Faz todo o sentido agora quando a gente sente aquela energia deles no terreiro, aquela força que parece que vem direto da terra, né? Eles são muito vistos como o braço forte da Umbanda, né? Trazendo coragem, persistência, uma energia de ação mesmo. Sim, eles personificam essa força motriz, essa energia vibrante que impulsiona os trabalhos espirituais. A postura deles é altiva, é firme, como a de desbravadores mesmo, que abrem caminhos onde parecia que só tinha mata fechada. Eles nos ensinam, pelo exemplo e pela palavra direta, a ter coragem, a sermos guerreiros e guerreiras nas batalhas da vida, não com violência, claro, mas com determinação, com retidão.
Ensinam a gente a lutar pelo que é justo, não só para nós mesmos, mas para nossa comunidade, para o coletivo. Ajudam a gente a entrar na nossa macaia interior, aquela mata densa das nossas dificuldades, medos, dúvidas, a cortar os cipós energéticos, sabe? Que são aqueles emaranhados mentais, emocionais que prendem a gente. E a vencer as influências espirituais negativas que tentam nos desviar do caminho. São grandes doutrinadores dos 7 sentidos da vida, ou 7 vibrações divinas: fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Eles atuam para equilibrar e despertar essas qualidades em nós. E essa linha dos caboclos, como é que ela funciona na prática lá nos terreiros? Todos eles atuam do mesmo jeito? Ou existem diferenças, tipo especializações entre eles? É uma energia única ou ela é multifacetada? É uma energia que parte de um mesmo princípio, que é o mistério do conhecimento de Pai Oxóssi, mas que se manifesta, sim, de forma muito multifacetada. Todos estão sob essa regência maior, claro, mas cada caboclo ou cabocla, individualmente, vibra de forma predominante na irradiação de um ou mais orixás específicos. Isso reflete as afinidades espirituais deles, as origens em outras esferas, as iniciações que eles receberam lá no plano astral para poderem trabalhar manipulando determinados mistérios divinos. Por exemplo, um caboclo pena branca geralmente combina a força do conhecimento de Oxóssi com a fé irradiante de Oxalá. Já uma cabocla do mar, como o nome já diz, vai vibrar intensamente na força geradora de Iemanjá, trazendo aquele equilíbrio das águas salgadas. Um caboclo 7 montanhas pode trazer a firmeza da fé de Oxalá, junto com a retidão da justiça de Xangô. São espíritos muito esclarecidos, como a gente disse, com trajetórias ricas, né? Podem ter sido cientistas, magos, professores, filósofos em vidas passadas, ou mesmo líderes indígenas com uma sabedoria imensa sobre a natureza e o espírito. Muitos deles assumem a responsabilidade de serem guias-chefes de terreiros, sustentando a corrente, ou guias principais de médiuns específicos, orientando o desenvolvimento deles. E como é que eles atuam mais diretamente nos trabalhos, nas giras? O que a gente vê acontecer quando um caboclo está em terra? Qual é a ação deles ali? Olha, eles são excelentes doutrinadores, trazem a palavra certa, aquela palavra direta, sabe? Que muitas vezes faz a gente refletir e até mudar posturas. São também grandes disciplinadores, não no sentido de punir, mas de colocar ordem, de alinhar o médium ou consulente com as leis divinas. Por isso mesmo são figuras fundamentais no desenvolvimento mediúnico. Como eles atuam fortemente sobre o mental, que está ligado ao chakra frontal, regido por Oxóssi, eles ajudam o médium a educar a mente, a controlar os pensamentos, a firmar a concentração para a incorporação e para o trabalho em si. Além disso, são linha de frente em trabalhos de desobsessão. Ajudam a desligar influências espirituais negativas com aquela força, aquela autoridade deles. Trabalham muito na solução de problemas psíquicos, emocionais e até materiais, abrindo caminhos, caçando soluções mesmo, e são especialistas na quebra de magias negativas, desmanchando trabalhos feitos para prejudicar. São mestres no uso das ervas e da magia elemental. Usam pembas para riscar seus pontos de força de proteção, velas de diversas cores conforme a intenção, essências, perfumes de flores, de matas, pedras e, claro, o fumo, geralmente aqueles charutos robustos ou cachimbos com ervas sagradas para fazer defumações poderosas que limpam não só o ambiente, mas a aura das pessoas também. A energia deles é contagiante, sabe? Dá um impulso, uma vontade de levantar e seguir em frente, de enfrentar os obstáculos com coragem. São, de fato, caçadores do melhor para nossa evolução. É verdade. A energia é muito palpável mesmo. E quem já teve a chance de observar um caboclo trabalhando de perto percebe que tem aqueles gestos, aqueles sons muito característicos. As assobios agudos, os brados que parecem ecoar na mata, aquele estalar de dedos constante. Isso tudo tem um fundamento, né? Uma razão de ser. Não é só parte da performance da incorporação, imagino. De forma alguma é performance.
Tudo na Umbanda tem fundamento, e com os caboclos não seria diferente. Esses elementos têm uma função magística muito profunda. Os assobios e brados, por exemplo, funcionam quase como mantras sonoros. Cada caboclo pode ter seu assobio ou brado particular, que está ligado às forças da natureza que ele manipula, o vento, os animais, etc., e ao tipo de trabalho que ele está realizando naquele momento. Esses sons ajudam a ajustar a frequência vibratória para a incorporação ficar mais fluida, sabe? Mas também atuam diretamente nos campos energéticos dos médiuns e dos consulentes, quebrando bloqueios, dissipando miasmas, aquelas energias mais densas que ficam agregadas. É como um chamado às forças da natureza e uma ordem de limpeza energética ao mesmo tempo. E o estalar de dedos, a gente vê isso o tempo todo, às vezes parece até um tique nervoso, mas não é, né? Qual é o segredo ali? Nossas mãos são terminais energéticos poderosíssimos, conectadas diretamente aos nossos chakras. Quando o caboclo estala os dedos sobre o monte de Vênus, aquela parte mais gordinha da palma da mão, sabe? Na base do polegar, ele está, na verdade, usando um ponto de descarga energética. Esse estalo promove um reequilíbrio na rotação e na frequência vibratória dos chakras da pessoa que está sendo atendida ou do próprio médium. Ajuda a descarregar energias negativas que se acumularam ali. E tem até uma sutileza nisso. Geralmente, estalar os dedos da mão esquerda está mais ligado à absorção de energias negativas do ambiente ou da pessoa, fazendo uma limpeza. Já o estalo com a mão direita tende a irradiar energias positivas, reenergizando, acalmando, transmitindo axé e cura. É uma manipulação energética sutil, mas muito, muito eficaz. Fascinante como um gesto tão simples carrega tanto significado oculto. E quando eles batem no peito com força? Aquele gesto forte. Esse gesto característico ativa diretamente o chakra cardíaco do médium, o nosso centro das emoções. Isso ajuda a equilibrar o emocional, a trazer firmeza e sentimento para o trabalho e principalmente a afinar a sintonia entre o guia e o aparelho, que é o médium. Permite que a mensagem e a energia fluam com mais clareza, com mais amorosidade. É como se eles dissessem: estou aqui, conectado ao coração. E aquele gesto de estender o braço firme assim em direção ao congá, ao altar. Como se estivessem mirando alguma coisa. É exatamente isso. Eles estão mirando. É como se lançassem uma flecha energética invisível. Esse gesto ativa e direciona as forças espirituais, os poderes e os orixás que estão assentados, firmados ali no congá do terreiro. Eles puxam a energia necessária para aquele trabalho específico que está sendo feito. Ao mesmo tempo, esse gesto cria um campo de força protetor e potencializador ao redor do trabalho e de todo mundo que está ali presente. É um comando energético que mobiliza o axé do terreiro. E aproveitando esse gancho dos comandos, a gente às vezes ouve eles dizerem, quando vão se despedir, que vão para Aruanda ou para a cidade da Jurema, subir para o Maitá. Essas não são só expressões poéticas, não, né? Não mesmo. São referências diretas às colônias espirituais, aos locais lá no plano astral onde esses espíritos vivem, estudam, trabalham e continuam a evolução deles. São cidades espirituais ligadas às vibrações das matas dos orixás regentes. Inclusive, é muito comum que os caboclos responsáveis por terreiros ou por médiuns específicos levem seus tutelados em desdobramento astral durante o sono para essas colônias. Lá eles participam de trabalhos espirituais, recebem instruções, aulas, curas. Por isso é tão importante seguir os preceitos antes e depois das giras, manter uma alimentação leve, evitar álcool e outras substâncias que adensem o perispírito, cultivar pensamentos e sentimentos elevados. Tudo isso facilita essa conexão e o trabalho que continua, mesmo quando a gente não está fisicamente no terreiro. Os nomes dos caboclos também são algo que chama muito atenção. São tão sonoros, fortes. Jurema, Tupinambá, Pena Branca, Sete Flechas, Cobra Coral. Esses nomes carregam pistas sobre quem eles são, sobre a forma de atuar, ou são só nomes bonitos mesmo? Os nomes são muito, muito reveladores na Umbanda. Embora, como o Saraceni dizia,
alguns nomes possam ser ocultadores, guardando mistérios mais profundos que só são revelados ao médium com o tempo, a maioria deles nos dá pistas bem importantes sobre os orixás regentes principais daquela entidade e sobre o campo de atuação preferencial dela. É quase como ler um cartão de visitas energético, sabe? Por exemplo, nomes de origem tupi-guarani geralmente remetem à vibração original de Oxóssi e à natureza. Tupinambá, que significa filho de Tupã, ligado à ancestralidade, ao Oxalá. Ubirajara, senhor da lança, que já liga Oxóssi e Ogum. A cabocla Jurema é um caso clássico, rainha das matas, representa a força feminina na floresta, a coragem interior. Mas existem muitas Juremas, né? Cada uma vibrando numa irradiação diferente. Jurema da praia, ligada a Imanjá. Jurema da cachoeira, ligada a Oxum. Jurema da mata virgem, Oxóssi puro. Jurema flecheira, talvez ligada a Xangô pela firmeza ou a Yansan pela direção. Jurema preta, ligada a Omulu, Obaluayê, a transmutação. Cada nome composto revela uma faceta diferente dela. E temos as falanges com nomes simbólicos muito claros também. Os caboclos pena-pena branca, pena verde, etc., trazem a qualidade de ensinar, de doutrinar. A pena serve para escrever, né? Para transmitir conhecimento, tá ligada a Oxóssi. E a cor indica o orixá ou o sentido da vida em que atuam. Branca é Oxalá fé, dourada é Oxum amor, verde é Oxóssi puro conhecimento. Os 7 penas atuam em todos os 7 sentidos. Os caboclos flecha, flecha dourada, flecha de fogo, combinam o conhecimento de Oxóssi com a direção de Yansan ou a lei de Ogum. A flecha que aponta, que direciona, que executa. Eles atuam direcionando a busca em campos específicos. Os 7 flechas é um grande direcionador de almas. Os caboclos, folha verde, folha seca, trazem a força curadora e o conhecimento das ervas de Oxóssi e Ossain. Os 7 folhas têm essa ligação forte com Ossain e a cura pelas 7 vibrações. E os caboclos pemba, pemba branca, pemba roxa, estão ligados ao elemento mineral, já que a pemba é um giz de calcário e, por analogia, a força agregadora e conceptiva de uma mãe Oxum. Eles trabalham muito com a escrita mágica, com os pontos riscados. Os 7 pembas atuam nos 7 sentidos através dessa magia riscadora. Que interessante essa lógica. Não é só um nome aleatório, é quase um descritivo da função e da energia principal da entidade. E outros tipos de nomes comuns que a gente ouve por aí? Sim, tem muitos outros padrões. Nomes ligados diretamente a elementos da natureza costumam indicar o orixá regente daquele elemento. Caboclo rios ou cachoeira remete a Oxum, caboclo ventania ou tufão, a Yansan, caboclo pedra preta ou pedreira, a Xangô, caboclo do mar, a Iemanjá. Nomes que indicam ações também são bem frequentes e revelam a combinação de forças. Rompe mato, junta a força de Ogum, que é romper obstáculos, com Oxóssi, que é o mato, os caminhos. Quebra pedra une Ogum, que quebra demandas, com Xangô ou Oxum, que regem a pedra, o mineral, a lei. E nomes de animais, claro, são muito simbólicos. Felinos como onça, leão, jaguatirica, geralmente têm forte ligação com Oxóssi, que é o senhor da fauna. Um exemplo que eu acho complexo e muito belo é o caboclo cobra coral. A serpente nos remete logo a Oxumaré, da renovação, do movimento, e as cores da cobra vermelha, preta, amarela, branca podem indicar atuação nas irradiações de Ogum, lei, Omolu, transmutação, Yansan ou Oxum, movimento amor, e Oxalá, fé, respectivamente. É um campo vasto e fascinante de simbolismo para a gente explorar. Nossa, ouvindo tudo isso fica muito nítido como esse conhecimento todo sobre Pai Oxóssi e sobre a linha dos caboclos não é só teoria, né? É algo que pode enriquecer demais a nossa prática na Umbanda, a nossa vivência dentro e fora do terreiro. Não é mesmo? Sem a menor sombra de dúvida. Do ponto de vista espiritual, é a gente compreender e buscar se conectar de forma mais consciente
com essa energia poderosa de coragem, de retidão, de respeito profundo pela natureza e pelo sagrado que se manifesta em tudo. É um convite constante para a gente aprender com a simplicidade deles, que na verdade esconde uma sabedoria ancestral imensa, e com a firmeza inabalável que eles demonstram diante das adversidades. Isso fortalece a nossa fé, a nossa disciplina espiritual, a nossa vontade de seguir em frente, sabe? E no campo das emoções, eu sinto que é buscar neles aquela inspiração para a gente não desistir quando a mata fecha na nossa vida pessoal, sabe? É encontrar força para enfrentar os medos, as inseguranças, as dificuldades do dia a dia. Aquela força que parece que brota do chão, como a Cabocla Jurema nos ensina. A coragem que mora no coração e que eles sabem despertar tão bem na gente. Exatamente. É um fortalecimento interno muito grande. E pensando na comunidade do terreiro, na nossa corrente mediúnica, valorizar os caboclos é valorizar essa sabedoria ancestral que eles, junto com os pretos velhos e as outras linhas, trazem para nós. Eles nos mostram a importância do trabalho coletivo, do trabalho despersonalizado, onde o foco não é o brilho individual, mas sim o bem-estar de todos. Respeitar os caboclos é honrar essa ancestralidade tão rica que forma a Umbanda e fortalecer a união da corrente, que é a base de sustentação de qualquer trabalho espiritual sério. E trazendo isso para o concreto, para o dia a dia, como é que a gente pode se conectar mais com essa energia toda? Usar esses elementos que eles tanto manipulam e nos ensinam a usar, seja no terreiro ou mesmo em casa, nas nossas práticas pessoais. Olha, a gente pode começar observando e utilizando com consciência os elementos que eles mesmos nos apontam na natureza. A quinta-feira, que é o dia consagrado ao Oxóssi, é um ótimo dia para acender uma vela verde ou branca, fazer uma oração, pedir clareza, direcionamento. As cores, principalmente o verde em suas diversas tonalidades, podem ser usadas em roupas, objetos, até em mentalizações. Buscar contato com a natureza, mesmo que seja um parque na cidade, sabe? Sentar debaixo de uma árvore, sentir a energia das plantas, já é uma forma de conexão poderosa. E as ervas? São ferramentas poderosíssimas que eles nos legaram. Aprender a usar ervas quentes ou agressivas, como guiné, arruda, casca de jurema preta, para banhos de descarrego ou defumações de limpeza mais pesada. E as ervas mornas ou equilibradoras, como alecrim, samambaia, manjericão, alfazema, para banhos de harmonização, para atrair boas energias, para acalmar a mente. As sementes também são amuletos poderosos. O olho de boi, ligado ao Oxóssi, traz força, vigor, ajuda na recuperação energética. O olho de cabra é um excelente protetor contra energias negativas, contra o famoso olho gordo. O uso do fumo, charuto ou cachimbo para defumação, quando feito com respeito e intenção, claro, também é uma prática herdada deles. Usar pedras como o quartzo verde, que traz cura, conexão com o Oxóssi, ou ter pembas, verde ou branca, para riscar pequenos símbolos de proteção em casa. São pequenas práticas que nos alinham com essa vibração no dia a dia. E as oferendas? A gente sempre vê aquelas mesas lindas, né? Fartas, que são preparadas para os caboclos em dias de festa ou em trabalhos específicos. O que geralmente compõe uma oferenda para eles e qual é a intenção por trás daquilo tudo? As oferendas são uma forma linda de agradecimento, de troca energética e de conexão profunda com a vibração deles. Eles apreciam muito os elementos que remetem à terra, à caça, à fartura e à simplicidade das matas. Comidas como milho verde cozido ou assado, amendoim cru ou cozido com mel e coco ralado, moranga cozida ou assada, às vezes recheada com outras iguarias, diversos tipos de grãos, feijão fradinho cozido, milho de pipoca estourado sem sal, lentilha, grão de bico, muitas frutas coloridas e variadas, abacate, melão, coco em pedaços, maçã, uva verde, mamão. Legumes e raízes também, mandioca, batata doce. As bebidas podem ser cerveja clara, vinho tinto suave ou seco, depende do caboclo, sucos de frutas naturais tipo caju, maracujá, água de coco. Geralmente, essas oferendas são apresentadas de forma bonita, respeitosa, em cuias, cestas de palha ou vime, alguidares de barro e enfeitadas com elementos naturais. Folhas largas, flores do campo, penas sempre obtidas de forma ética, né? Nunca
de aves sacrificadas, fitas verdes e de outras cores correspondentes. O mais importante ali não é a quantidade, mas sim o respeito na preparação, a beleza na montagem e a intenção sincera de compartilhar, de agradecer e de pedir que a energia da fartura, da prosperidade, da saúde e da conexão com a natureza se faça presente na vida da gente. Nossa, quanta beleza, quanta sabedoria e quanto fundamento, né? Fica muito claro que, como disse o Adriano Camargo, o herveiro que foi citado no material que a gente consultou, embora não pareça, todos eles são muito mais que caboclos. É apenas a forma arquetípica, a roupagem fluídica que esses espíritos de luz escolheram para se manifestar aqui entre nós, para nos ensinar com simplicidade coisas tão profundas, tão valiosas. Exatamente. Eles nos fazem um convite constante. Viver com mais simplicidade, com mais coragem para sermos quem realmente somos, com um respeito profundo pela Mãe Natureza, que é a manifestação do sagrado, e por toda a criação divina. Nos convidam a buscar o conhecimento não só o intelectual, mas aquele conhecimento que vem da alma com a mira certeira e a clareza de Oxóssi, e a caminhar pela vida com a firmeza nos pés, a alegria no coração e a resiliência dos caboclos, que sabem que depois da tempestade a mata sempre floresce de novo. Fica então essa reflexão e esse convite para quem nos acompanha, né? Como é que a gente pode, cada um de nós, no nosso cotidiano, trazer um pouco mais dessa conexão profunda com a natureza, mesmo vivendo na cidade grande? Como podemos incorporar essa força simples, direta, mas cheia de axé dos caboclos nas nossas atitudes, na nossa oração pessoal, mesmo fora do ambiente do terreiro? Como podemos ser a nossa própria flecha certeira na busca do nosso crescimento espiritual e material, agindo com a garra, a determinação, a retidão e a fé que eles tanto nos inspiram? Uma bela reflexão para cada um levar consigo e, quem sabe, colocar em prática no seu dia a dia, né? Que a força bendita dos caboclos, nossos guias e protetores, possa nos guiar, nos proteger, nos intuir e nos fortalecer sempre, sempre em nossos caminhos. O que, caboclo? Salve a sua força. E até a nossa próxima conversa. Axé para todo mundo.